Segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo, capítulo 34, do versículo 29 até o versículo 35. Êxodo 34, do 29 até o 35. Quando Moisés desceu ao monte Sinai, carregando as duas placas da aliança, o seu rosto estava brilhando, pois ele havia falado com Deus, mas ele não sabia disso. Arão e todo o povo ficaram com medo de chegar perto de Moisés quando viram seu rosto brilhando. Porém Moisés o chamou, e Arão e todos os líderes do povo chegaram perto dele, e ele falou com todos. Depois disso, todo o povo de Israel se reuniu em volta de Moisés, e ele lhes entregou todas as leis que o Senhor Deus lhe tinha dado no monte Sinai. Quando Moisés acabou de falar com eles, ele cobriu o rosto com um véu. Sempre que entrava na tenda sagrada para falar com o Senhor, Moisés tirava o véu. Quando saía, ele contava ao povo de Israel tudo o que Deus havia mandado dizer, e o povo via que o seu rosto continuava brilhando. Porém Moisés cobria de novo o rosto com o véu, até que entrava de novo na tenda para falar com Deus. Amém. Você pode tomar o seu assento? Hoje eu quero falar sobre uma coisa, um tema chamado a intimidade com Deus. É o brilho que o mundo precisa. A gente lendo essa história de Moisés aqui, a gente pode ver um pouco atrás o que acontece. Moisés ele sobe ao monte Sinai levando duas pedras que ele teve que esculpir com as próprias mãos essas pedras. O que aconteceu antes disso? Antes disso, o próprio Deus havia entregado as placas com os 10 mandamentos para Moisés. O próprio Deus havia feito aquelas placas e o próprio Deus havia escrito naquelas placas os 10 mandamentos. Só que Moisés estava lá no monte quando Deus entregou isso para ele. Estava no monte Sinai. E a multidão, o povo de Israel, estava esperando com que Moisés voltasse, porque sabiam que ele tinha ido falar com Deus. Mas o que aconteceu? Moisés, ele ficou muito tempo lá, naquele monte. Ele ficou alguns dias naquele monte, e o povo achou que tinha acontecido alguma coisa de errado com Moisés. Talvez Moisés poderia ter morrido. O que poderia ter acontecido? E o povo começou, sem a presença daquele líder que era Moisés, a se desviar do caminho, a se desviar dos seus pensamentos. E então eles foram até Arão, que era um dos outros líderes do povo, só que por falta de discernimento eles pegaram alguns objetos de ouro, derreteram, fizeram um bezerro de ouro, e em meio a tantos milagres que Deus estava fazendo no meio do povo de Israel, eles se esqueceram que eles tinham um Deus, e então eles começaram a adorar aquele bezerro de ouro. E aí Moisés estava lá descendo o monte, com as placas que Deus havia entregado. Então Moisés olhou aquilo lá e ele ficou muito irado, e ele jogou aquelas pedras e quebrou aquelas pedras que Deus havia dado para ele. Após tudo isso ter acontecido, o povo se arrependeu. Moisés clamou pelo perdão do Senhor, para que o perdão e o amor do Senhor viesse a alcançar aquele povo. E então Deus falou: Moisés, eu vou escrever novamente esses mandamentos. Só que dessa vez você vai ter que fazer essa pedra. E você vai levar até mim lá no Monte Sinai. E dessa vez você não vai subir com ninguém. Você não vai subir com animal nenhum. Você vai deixar tudo que é seu lá embaixo. E você vai subir sozinho, Moisés. Moisés, quando ele sobe lá sozinho, Deus desce através de uma nuvem. E fica lá durante 40 dias com Moisés. Nesses 40 dias, Moisés, ele não fica lá, como eu posso dizer, aproveitando alguma coisa, não, ele fica lá em jejum. Ele fica lá em jejum e oração. A Bíblia diz que ele não comia nem bebia. Como é que isso é possível? 40 dias, a gente acha, isso pode ser loucura, isso aí pode não ter nada a ver. Mas a presença de Deus era o que estava alimentando Moisés naquele momento. Isso é um exemplo para as nossas vidas. Porque muitas das vezes a gente acha que a gente precisa de tantas coisas, só que a gente não entende que somente Deus tem aquilo que a gente pode e precisa. Depois de descer ao monte,
com essas pedras, depois desses 40 dias terem passado. Aconteceu algo inusitado, aconteceu algo que eles não estavam esperando. O rosto de Moisés estava brilhando de uma forma incrível, de uma forma que eles não estavam entendendo. Eles olhavam para Moisés e o rosto dele estava brilhando muito. E eles começaram a ficar meio atemorizados, pensando, o que aconteceu? Moisés morreu, isso é um fantasma, é alguma coisa, o que é isso? Moisés também não sabia que o rosto dele estava brilhando. Mas a Bíblia nos diz que o rosto dele estava brilhando porque ele tinha falado com Deus. Moisés tinha falado com Deus e ele chegou a um nível de intimidade tão grande com Deus. Ele se encheu tanto do Espírito de Deus. A chuva do Espírito Santo de Deus molhou tanto ele, que o seu rosto começou a brilhar, não uma glória que era de Moisés, não uma glória que Moisés merecia. Moisés estava refletindo o brilho de Deus na sua vida. O povo começou a não entender isso. E isso é uma coisa que a gente pode aplicar nos nossos dias hoje. Quando a gente vê alguém que está meio que se doando demais para Deus, as pessoas começam a estranhar isso e falam, cara, vive a tua vida, cara, tu não pode ficar igual um louco aí, se doando para Deus, cara. Tu tem que viver a tua vida, curte a tua vida, cara. Para que Deus? Não, Deus, beleza, a gente tem que respeitar, tantas pessoas falam isso. Mas não que a gente tem que viver e doar a nossa vida para Ele. Isso não é verdade. Nós devemos doar a nossa vida, nós devemos nos encher da forma que pudermos a cada minuto, porque a Bíblia fala que nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 1 hora, mas o Senhor sabe. E uma coisa vai valer a pena ser feita. Buscar a presença dEle. Só isso vai valer a pena. Não buscar bens que você vai deixar aqui nessa terra, porque um dia nós podemos partir. Quem sabe se amanhã eu não vou estar aqui? Nós podemos tentar buscar muitas coisas, mas a única coisa que realmente vale a pena é buscar a presença de Deus. Esse brilho que Moisés carregava, ele era o reflexo da intimidade que Moisés tinha com Deus. Ele era reflexo da intimidade. E aí, quando eu estava estudando esse texto, eu fui procurar o que é intimidade. O que o dicionário diz que é intimidade? É uma descrição muito boa que eu encontrei foi que intimidade é uma relação estreita entre pessoas. O que é estreito? É algo apertado, é quando você tem que ficar junto, quando você está muito perto. Intimidade é uma relação estreita. O brilho que Moisés carregava no seu rosto era reflexo da sua intimidade, da sua relação estreita com Deus. Da mesma forma pode acontecer isso conosco nessa noite, desculpa. Deus, Ele quer nos chamar para uma vida de intimidade com Ele. Não para o nosso rosto simplesmente brilhar e as pessoas ficarem admiradas com isso, mas para que a nossa vida seja um exemplo para uma sociedade corrompida onde nós vivemos hoje. Para que a nossa vida seja alguma coisa que faça mudança. Se Deus usou o 11 para mudar o mundo, por que Ele não pode usar as nossas vidas, não é mesmo? Basta a gente buscar e se colocar na presença desse Deus. Intimidade tem a ver com convivência. Eu sou íntimo da Cris. Porque ela é minha esposa, porque eu convivo com ela todo dia, porque eu acordo ao lado dela. Você tem pessoas que você é íntimo. Um bom exemplo disso é a sua família. Com certeza tem pessoas com quem você convive no seu dia a dia. Da mesma forma que nós temos pessoas que nós convivemos, que a gente é íntimo, que a gente convive no dia a dia, que muitas das vezes a gente nem escolhe, mas a gente está lá com aquela pessoa. No seu trabalho, na sua escola. Mais do que isso. Deus quer que nós venhamos buscar uma vida de intimidade com Ele, a ponto de que a nossa vida venha brilhar no mundo de escuridão, fazendo a diferença que o mundo está precisando. Sobre intimidade com Deus, eu cresci na igreja desde os meus 4 anos, e muitas vezes, durante a minha infância, minha adolescência, minha juventude, eu vi muitas pessoas deixarem de buscar a presença de Deus, sabe? Muitas pessoas que pararam no caminho. Tanta gente que estava ali do meu lado fazendo tanta coisa e simplesmente por algo banal. Trocou Deus, deixou Deus de lado. E muitas das vezes eu tentava entender isso, eu falava, por quê?
Uma pessoa que era tão cheia de Deus, tantas pessoas que podiam estar fazendo mais do que eu estou fazendo agora e não estão mais do meu lado. Tantas pessoas com quem eu aprendi e hoje em dia simplesmente estão aí vivendo por viver. E aí, buscando e pensando, entendendo, uma vez eu li um texto, uma frase, que diz que um pouco de ciência nos afasta de Deus. Mas muita ciência nos aproxima de Deus. Por que isso? Como assim ciência nos aproxima de Deus? Muita ciência? Com certeza. Porque as pessoas que conseguem entender só um pouco e acham que sabem muito, acabam achando que Deus não é o Deus que criou os céus, não é o Deus que criou a terra, não é o Deus que nos dá o dia maravilhoso como o dia de hoje, não é o Deus que todo dia, quando nós abrimos a janela, está lá o sol no mesmo horário, os pássaros cantando. Tem pessoas que querem explicar isso e simplesmente pessoas que se perdem nesse tipo de explicação. Só que quando a gente vai estudar a fundo, a gente entende que não tem como a gente dar explicação de todas as coisas. Só Deus é a pessoa que pode explicar isso. E é por isso que a gente vê muita gente parando no caminho. Pessoas que não têm essa intimidade com Deus, pessoas que não conseguem buscar a presença de Deus da forma certa, pessoas que não conseguem se aproximar mais de Deus, elas chegam até um certo nível e querem começar a fazer perguntas fúteis para Deus, querem ficar sabendo de questionamentos banais. Quando a gente tem uma vida de intimidade, quando a gente tem uma vida que a gente realmente conhece quem está do nosso lado, quando a gente realmente conhece quem é o nosso Deus, cara, você não precisa ficar se preocupando com todas as coisas, você sabe e você entende que Deus está no controle da sua vida. Você não precisa se preocupar com todas as teorias que tem a dizer sobre isso, porque você nunca vai ser capaz de entendê-las. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele nos revela o que é necessário. E a partir do momento que a gente entende isso, sem se preocupar, mas simplesmente confia em Deus, é aí que a gente se aproxima de Deus. É aí que a gente se aproxima de Deus, porque não existe explicação para todas as coisas. A única explicação é que Deus é o maior. É que Deus é o maior. Deus é o maior. Deus nos chama para uma vida de intimidade plena com o Senhor. Uma vida de contato diário, uma vida de contato direto com Deus. Sabe, o mesmo mundo que vai criticar a sua fé e testar o quanto perto você está de Deus, o mesmo mundo que com a sua pouca ciência vai tentar questionar a sua fé, é o mesmo mundo que clama pelo auxílio de Deus em uma sociedade corrompida e com tantos valores sociais perdidos. Para isso é necessário que nós conheçamos a Deus a ponto de entendermos que nada neste mundo tem mais valor do que Ele. Eu sempre digo isso. Você só vai trocar Deus, cara, se você não o conhecer. Você só vai trocar Deus, adolescente, se você não souber quem realmente Ele é, porque nada nessa vida tem mais valor do que Ele. Se você entender o valor de Deus, você vai trocar Ele por quê? Por uma coisa que tem menor valor? Você só troca Deus quando você não dá valor a Ele. Você só troca Deus quando você não entende quão grande Ele é. Quando você não entende que Ele cuida da sua vida, que Ele é quem te sustenta, que Ele é quem cuida do seu amanhã. Estudos, um pensamento sobre o que a gente vai fazer no futuro, é muito bom a gente ter, é muito bom a gente planejar o que a gente pensa da nossa vida. Mas nada tem valor se não estivermos debaixo da vontade de Deus, de uma vida de intimidade com Ele. A gente pode pensar, ano que vem estou planejando aí, eu vou fazer minha faculdade, porque daqui a 4 anos eu quero trabalhar com isso, eu quero fazer isso. Talvez alguns que estão namorando estão pensando em noivar, em casar, tantas coisas que a gente planeja, mas se a vontade de Deus não estiver centrada nisso, nada disso tem valor. Nós só podemos dar um passo à frente, sabendo que as coisas vão dar certo se nós entendemos que é Deus que está do nosso lado. Quanto mais perto de Deus você está, mais você o conhece. Então você deixa de ficar com birrinhas e perguntinhas fúteis quanto ao que Deus é. Mais do que isso, você aprende a viver e conhecer Deus. Relacionamento estreito. Intimidade. Quanto mais perto de Deus você está, mais parecido com Ele você fica.
Hoje, mais do que vir a um culto. Mais do que simplesmente a vir aqui. Talvez você veio por vir, cara, é um culto de sábado, não vai dar muita gente. É um culto de adolescente, vai ter uns caras lá tocando. Os caras vão tocar umas músicas meio agitadas. A igreja vai estar meio vazia. Mais do que isso. Hoje Deus te chama para uma vida de intimidade com Ele. Não importa o lugar, não importa a quantidade de pessoas. Hoje Deus te chama para uma vida de intimidade novamente com Ele. Sabe, o Senhor, Ele sempre está disposto a se mostrar para a gente. Basta a gente entender que a gente tem que olhar para Ele. Que a gente tem que olhar e centrar o nosso olhar nele. Tem uma história na Bíblia que muitos de vocês devem conhecer. Pedro estava num barco no meio de uma tempestade com os discípulos. Jesus vinha andando sobre o mar, ele entrou no mar e ele começou até a andar sobre as águas ao encontro de Jesus, quando ele testou Jesus, falando, se é tu mesmo, eu quero ir andando sobre as águas. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele andava sobre as águas. Quando ele começou a olhar para o vento, ele deixou de olhar para Jesus, então ele começou a afundar. Deus quer que nessa noite, nós venhamos a entender que não existe nada mais precioso que uma vida estreita, de intimidade com Deus. Uma vida plena em intimidade com Deus. O mundo está cheio de pessoas vazias e iguais. Pessoas que buscam algum brilho. E é bom brilhar, né? Não é bom a gente ser lembrado? É bom no nosso aniversário várias pessoas virem nos dar parabéns, ganhar presentes. É tão bom a gente receber coisas, é tão bom a gente ser lembrado pelas coisas que a gente faz. Tem tanta gente que busca brilhar. Mulheres que se expõem para brilhar. Pessoas que ostentam ser alguma coisa para que elas possam ser admiradas pelas outras pessoas, para que elas possam brilhar. Pessoas que tentam mostrar através dos seus bens que elas são alguma coisa, pessoas que querem buscar algum brilho, buscar aparecer um pouco. Essas pessoas tentam brilhar através das suas capacidades, de seu próprio esforço. Essas pessoas tentam brilhar mostrando ao mundo no que acham que são boas. Mas nenhuma dessas coisas se compara ao brilho de Deus. Porque o brilho de Deus, ele é algo que a gente não consegue entender. As pessoas acham que para brilhar elas têm que ser lembradas por todo mundo. Para a gente brilhar de verdade, a gente tem que ser lembrado só mesmo por Deus. Deus é a única pessoa que tem que nos conhecer intimamente. E a partir do momento que a gente entende isso, então a gente vai brilhar nesse mundo. Mais do que brilhar para as outras pessoas ver, a gente tem que conhecer esse Deus, a ponto de que a gente possa brilhar primeiramente para Ele. Para iluminar as nossas vidas. A Bíblia diz que a gente é a luz do mundo. Antes de a gente ser a luz para iluminar a vida das outras pessoas, a gente é a luz, a gente tem um brilho de Deus para ver os nossos erros. Antes de a gente brilhar para mostrar às pessoas o caminho que elas devem seguir, nós somos luz também para olharmos onde a gente deve andar. A gente não pode simplesmente ser luz para mostrar às pessoas onde elas devem ir. A gente não pode simplesmente ser luz para dizer, é por ali que é o caminho, eu estou iluminando o seu caminho. Não. Nós também estamos nessa caminhada. Nós devemos ser luz para enxergarmos no que nós devemos melhorar. Onde estão as nossas falhas, onde estão as coisas que nós precisamos melhorar. O rosto de Moisés, ele brilhava. Mas antes de ele descer aquele monte e brilhar para guiar todo um povo de Israel, durante aqueles 40 dias de intimidade que ele passou com o Senhor lá em jejum, ele brilhou primeiramente para curar as feridas que ele tinha no seu coração. Ele brilhou primeiramente para que o Senhor viesse a transformar o que precisava ser transformado nele. Porque muitas das vezes Moisés teve que ser moldado pelo Senhor. Ele desceu, quebrou aquelas pedras, ele se irou. E era para se irar mesmo, mas Deus ainda tinha que consertar algumas coisas na vida de Moisés. Esse brilho que ele tinha no seu rosto, primeiramente foi o brilho que mudou a sua vida. Intimidade com Deus é coisa para gente verdadeira.
Eu sempre digo que a gente não pode ser uma fachada. Nós podemos parecer que nós somos alguma coisa. Todos temos falhas, com certeza. Mas nós podemos parecer, nós podemos tentar mostrar que nós somos alguma coisa. Que nós somos pessoas que têm uma vida comum, que nós temos uma família boa. Nós podemos tentar parecer que nós somos várias coisas. Mas Deus conhece o nosso coração. E Deus nos chama para uma vida de intimidade, a ponto de que a gente não venha esconder nada dele. Porque, sabe, intimidade com uma pessoa que convive com você é algo um pouco mais fácil do que ter intimidade com Deus. Imagina você querer enganar Deus. Não tem como. Não tem como você enganar Deus, porque Deus conhece cada passo. Você nem se lembra do que você fez no mês passado, cara. Você nem sabe como é que você acordou no dia 1º de janeiro. Mas Deus conhece cada coisa. Deus conhece cada passo que nós damos. Ele se lembra de tudo que nós fizemos. É por isso que Deus nos conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos. Deus sabe muito mais do que nós, o que precisamos e o que nós vamos ser daqui para frente. Deus conhece isso muito mais do que nós. E para a gente ser uma pessoa verdadeira, para a gente ser uma pessoa que realmente não é uma farsa, não é mais uma pessoa que se deixa levar pelas modinhas que o mundo nos oferece, que não é mais uma pessoa que se deixa levar pelas coisas que o mundo diz que nós devemos ter. Cara, tu tem que ter um carro desse. Cara, tu tem que ter um tablet. Não, tu tem que ter um iPhone, cara, senão tu tá por fora. Mais do que essas pessoas que tentam fazer você se encaixar em uma certa coisa. Deus nos conhece e sabe quem nós somos. Deus sabe do que nós podemos ter e do que nós não podemos ter. Deus nos conhece muito mais do que nós nos conhecemos. E para falar em intimidade com Deus, é impossível a gente falar de intimidade com Ele sem a gente entender uma palavra. Quando eu era muito novo, bem novo, eu ouvi uma história sobre como começou a palavra sinceridade, o que quer dizer a palavra sinceridade. E para que a gente venha a entender o que Deus quer da gente. De que forma Deus quer que nós sejamos íntimos dEle? Para que nós venhamos entender isso, é necessário que a gente entenda que nós devemos ser sinceros com o Senhor. Não adianta a gente tentar enganar Ele. Por que muitas das vezes é necessário alguma coisa de ruim acontecer na nossa vida, para a nossa ficha cair? Então a gente falar para Deus, Deus, eu realmente estava errado nisso. E quando a gente fala isso, a gente se derrama na presença dEle. Por que é necessário isso acontecer? Porque a gente não é sincero com Deus sempre. E muitas das vezes a casa tem que cair, cara. A casa tem que cair para a gente, como diz o ditado. As coisas têm que acontecer simplesmente como a gente não queria que tivessem acontecido, para que a gente entenda que Deus está no controle da nossa vida. Sabe, a gente não vai nunca confiar em Deus, se tudo der certo. Se tudo acontecer como a gente espera que vai acontecer, se a gente estudar para a prova e der tudo certo naquela prova. Se a gente gostar de uma menina, vocês que estão na adolescente, a menina também gostar de você, isso é quase impossível. Ou o menino, vice-versa, né? Se tudo acontecesse como a gente gostaria que acontecesse, se sempre que a gente desejasse, cara, o que tem de errado em eu desejar trocar de carro, comprar uma casa, ter uma vida boa, o que tem de errado nisso? Por que tem que tantas coisas acontecer para impedir isso? Essas coisas são necessárias acontecer na nossa vida, para que a gente venha a confiar em Deus. Porque quando as coisas acontecem exatamente da forma que a gente espera que elas vão acontecer, a gente confia em nós mesmos e não em Deus. Mas quando as coisas começam a acontecer de uma forma inesperada, quando a casa cai, então a gente vê que a gente não é nada.
Então a gente vê que o que a gente pensa pode até parecer bom, mas não é o que realmente Deus quer. Deus nos chama para uma vida de intimidade. Nessa noite, Deus nos chama para uma vida de intimidade. Como eu falei, uma vez eu ouvi uma história sobre sinceridade. Eu acho que é impossível nós sermos íntimos com Deus sem sermos sinceros com Ele. E eu quero compartilhar essa história aqui, que uma vez eu ouvi e que me ajudou muito a entender que eu não posso esconder nada de Deus, mas que eu tenho que ser sincero com Ele para que eu possa ter intimidade com Ele. Existem duas histórias, na verdade, sobre a palavra sinceridade. Uma conta que a palavra faz alusão aos autores do passado que se maquiavam para expressar sentimentos. Então eles faziam maquiagens com caras tristes, caras felizes. Antigamente no teatro, as pessoas, não existia um microfone, não existia nada disso. Então as pessoas faziam teatro sem falar às vezes. E através da maquiagem que eles faziam, eles expressavam tristeza, expressavam felicidade, expressavam tantas outras coisas. Após essa dramatização que eles faziam, eles limpavam o seu rosto. Para que fosse feita essa maquiagem, eles usavam uma cera, uma máscara. E a palavra sinceridade, em uma de suas definições, ela começou aqui. Um rosto sincera. Vem realmente dessa palavra, sim e cera. Sem cera. Pessoas que não usam uma máscara. Sinceridade não é usar uma máscara. Sinceridade é nós sermos quem nós somos, falhos, pecadores. Mas pessoas que foram alcançadas pela graça e a misericórdia de Deus, amém? Pessoas sinceras. E uma outra história conta que a palavra sinceridade se originou através da mesma palavra, sincera, só que em uma outra história. Os romanos, eles fabricavam vasos. E muitas das vezes, quando eles fabricavam esses vasos, aconteciam de eles estarem com algumas imperfeições, alguns rachados, algumas falhas. E o que eles faziam para que eles pudessem vender e não jogar fora esses vasos? Eles usavam uma cera especial onde eles passavam naqueles vasos. E eles fechavam aqueles buracos de forma que aquele vaso parecia que estava perfeito. Aí a pessoa chegava, comprava aquele vaso, colocava lá na sua casa. E o sol começava a bater. Aquela cera começava a se derreter. E todas as falhas que existiam naquele vaso começavam a ser mostradas. Quando eles queriam comprar um vaso que tivesse uma qualidade boa, eles falavam, eu quero um vaso sincera. É um vaso de primeira. Um vaso que não está com imperfeições tampadas. Um vaso sem cera. A gente, através da Bíblia, é comparado a um vaso, não é mesmo? E Deus é comparado a um oleiro. Deus é comparado àquele que faz o vaso. Hoje nós estamos sendo chamados para uma vida de intimidade com o Senhor. Hoje nós estamos sendo chamados para uma vida sem cera, sem algumas coisas que tentam maquiar, sem máscaras que tentam fazer nós parecermos cristãos com superpoderes, que nós não temos nada que nos aflige, não. Hoje Deus nos chama para uma vida sem cera, uma vida sem máscaras. Deus é o oleiro. E nessa noite, assim como o oleiro, quando o vaso acontece alguma falha nele, ele pode voltar a esmagar aquela argila,
aquele barro e fazer um vaso novo. Nessa noite o Senhor quer fazer isso com você. Não importa as suas falhas. Pare de tentar se maquiar parecendo que você está tudo bem com você. Longe de Deus não está nada bem. Longe de Deus não está nada bem. Não é longe da igreja, é longe de Deus. Muitas pessoas estão aqui todos os dias mais distantes de Deus, tentando aparentar que está tudo bem. Mas basta as dificuldades virem, assim como o sol derretia aquela cera dos vasos e mostrava as imperfeições. Basta as coisas ruins acontecerem na nossa vida para a gente ver que a gente tem tanta falha. Para a gente ver que a gente tem tanta coisa para ser mudada pelo Senhor. Se coloque de pé essa noite. Tantas coisas para serem mudadas, tantos costumes, tantas birras, tantos pecados escondidos, quantas coisas que nós temos que precisam ser consertadas por Deus. Deus nos chama para uma vida de intimidade. Deus nos chama para uma vida de intimidade, que o nosso rosto venha brilhar a luz de Deus, primeiramente para nós vermos os nossos erros, para primeiramente nós vermos o que nós precisamos melhorar na nossa vida. Que o Senhor venha ter liberdade nessa noite. O Senhor venha ter liberdade nessa noite, para tirar toda essa cera, para nos moldar novamente, nos fazer vasos perfeitos nas suas mãos. Não um vaso furado para toda vez que Ele venha encher as nossas vidas, nós venhamos a nos esvaziar, mas vasos perfeitos nas suas mãos. É possível ser perfeito? Não! Não é possível ser perfeito. Mas a gente vê na Bíblia que Deus diz que a nossa vida, a nossa luta é diária, para que a gente possa buscar a santificação, buscar dia a dia a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Nós somos vasos que precisamos ser moldados dia após dia, e dói ser moldado. Muitas das vezes é difícil ser confrontado, quando a gente tem tanta certeza que é isso que Deus quer, mas a gente sabe que a gente não consultou a Deus para escolher essas coisas. Quantas vezes a gente pensa que o que a gente está pensando é o que Deus quer, e você não parou para falar com Deus se realmente é o que Deus quer. A Bíblia fala que enganoso é o coração do homem. Porque muitas das vezes a gente acha que a gente está fazendo uma coisa boa, e que realmente é isso que a gente deve fazer. Mas a gente não entende que só o que Deus quer para a nossa vida é o que realmente a gente deve fazer. Nessa noite Deus quer derreter toda a cera e nos fazer um vaso novo, e nos encher com o seu brilho, nos encher com a sua glória, para que nós venhamos a iluminar essa sociedade corrompida onde nós vivemos. Sabe, eu fico meio assim quando a gente vê um cara falando que está aproveitando a vida, bebendo e fazendo o que ele quer da vida dele. Porque, como eu falei, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Sabe como é que se aproveita a vida, querido? Estando debaixo da vontade de Deus. Aproveitar a vida não é fazer coisas ilícitas. Aproveitar a vida não é fazer o que você quer. Aproveitar a vida é entender que o amanhã pertence a Deus. A sua vida pertence a Deus. Honrando seus pais, vivendo uma vida digna. É assim que o Senhor vai prolongar a nossa vida. É assim que a gente vai poder aproveitar a nossa vida, sem doenças que o álcool pode nos oferecer, sem tantas coisas que o cigarro, as drogas podem oferecer à nossa vida. Aproveitar a vida e viver uma vida livre de tudo isso. Que o Senhor venha nos ensinar a aproveitar a nossa vida.
debaixo da vontade dEle, debaixo da presença dEle. Amém. Amém. Hoje o Senhor tem te chamado para uma vida de intimidade com Ele. Eu já falei isso algumas vezes aqui. E eu quero enfatizar isso mais uma vez. Se você acha que existem algumas coisas que precisam ser mudadas na sua vida, se existem algumas ceras que tem que derreter para que Deus venha te mudar, chega aqui na frente, nós vamos orar por você. Não tenha vergonha de expor isso. Não tenha vergonha de ser uma pessoa que se derrama na presença de Deus. Não se preocupe com o que os outros vão falar sobre isso. Porque não importa quem está olhando para você agora, aqui no seu lado. Vai chegar um dia em que todo joelho se dobrará perante esse Deus. Vai chegar um dia que todo joelho vai se dobrar. Vai se dobrar o joelho que muitas das vezes te olha para apontar os teus erros. E vai se dobrar os teus joelhos. Então não tenha vergonha de vir nessa noite aqui, dobrar os seus joelhos, entregar a sua vida para Ele, para que Ele faça o que Ele realmente quer da sua vida. Para que um dia você chegue lá, no céu. Assim como a gente cantou alguns louvores, essa é a nossa esperança, cara. Essa é a nossa esperança, os céus. Para que a gente venha chegar nesses céus, dobrar os nossos joelhos e não ter nada para se arrepender. Essa é a noite de se arrependermos. Quer chamar o Cleito aqui para fazer essa oração? Se tem mais alguém que quer alguma oração, chega aqui na frente. Chega aqui na frente que o Senhor venha a ter liberdade para nos moldar, para tirar as coisas que estão de errado na nossa vida e fazer o que Ele bem entender da nossa vida. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado e vamos falar com Deus. Essa palavra falou ao seu coração, irmão. Nós precisamos buscar mais a intimidade com Deus. Nós perdemos tempo com tanta coisa. Nós deixamos um momento a sós com Deus para fazer tanta coisa. E Deus está esperando você. Deus está esperando você naquelas madrugadas de oração que você tirava. Deus está esperando você lá no seu quarto mesmo, quando você fechava a porta atrás de você e se jogava na presença dEle. E ali você falava com Ele e Ele falava com você. Ah, Deus está esperando uma atitude sua. É uma via de duas mãos. Dê um passo em direção a Deus. Deus vai dar um passo em sua direção. Feche os seus olhos e vamos falar com o Senhor. Espírito Santo, nessa noite, depois desta palavra que ouvimos, aonde o Senhor vem ao nosso coração nos confrontando, ó Deus, que precisamos sim, Pai, buscar mais a Tua presença. Precisamos sim, ó Deus, estar diante de Ti diariamente, renovando, ó Pai, a nossa intimidade contigo. Ah, Senhor, quanto tempo a gente perde com coisas banais, quanto tempo a gente perde em momentos prazerosos para a nossa carne, mas não prazerosos para o nosso espírito. Deus, essa noite nós queremos nos prostrar diante da Tua santidade. Estamos diante do Teu altar mais uma vez, ó Deus, e estamos aqui reconhecendo a nossa fraqueza, reconhecendo, Senhor, as nossas misérias, reconhecendo, Senhor, as nossas mazelas, e estamos dizendo: Pai, sem a Tua presença nós não somos nada, sem a Tua unção sobre a nossa vida nós não somos nada. Deus, aqui estão adolescentes, jovens, homens e mulheres, diante da Tua presença, e eles estão orando agora, e estão dizendo: Deus, venha invadir o nosso coração novamente. Se alguma atitude que cometemos este mês, esta semana, este dia, tem entristecido o Teu coração, tem entristecido o Teu espírito, Pai,
nós estamos aqui pedindo perdão, estamos nos arrependendo na Tua presença, e estamos mais uma vez dando liberdade para o Teu Espírito invadir a nossa alma, o nosso coração. Nós queremos sim, Pai, andar de mão dada contigo. Nós queremos sim, ó Deus, que o brilho da Tua glória resplandeça no nosso rosto, que ao andarmos na escola, que ao andarmos na faculdade, no nosso trabalho, ou pelas ruas de Blumenau, que as pessoas possam ver em nós a Tua graça, que as pessoas possam ver em nós o brilho da Tua glória, Espírito de Deus. Pai, que essa noite possamos voltar para nossa casa diferentes, e que esta palavra possa falar no nosso coração. Precisamos sim renunciar os prazeres da carne, precisamos sim renunciar os prazeres do mundo e abraçar o Teu Espírito, e andar no Espírito, e pregar no Espírito, estudar no Espírito, viver no Espírito. Pai, essa noite nós queremos dizer: venha sobre nós, invada-nos com a Tua unção. Nós oramos isso no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado.